A Farmácia Ana Terra apresenta Momento Saúde. Momento Saúde. Dicas, prevenções, cuidados, bem-estar e prestação de serviços. Momento Saúde. Aqui na Rádio da Família. É o nosso Momento Saúde a partir de agora, então, para vocês, mulheres que estão aí querendo perder peso, para você, homens também, né, que querem perder um peso agora, fique sintonizadinho para o minutinho que tá fazendo aí, preste muita atenção no que o Luiz Alberto tem agora para dizer pra gente, que é muito importante e, claro, dá um bom dia bem carinhoso para ele. Luiz Alberto, mais uma vez é uma satisfação falar com você, nós tivemos aqui em outra oportunidade, novamente ter o prazer de falar com você aqui, né, uma responsabilidade grande, né, que é o nosso Momento Saúde, mas obrigado pela sua visita. Bom dia, João, bom dia a todos. Prazer novamente estar aqui de novo. Já fizemos alguns programas juntos aí, mas vamos tocando o barco. A Renatinha tá meio desfalcada. Tá igual o R10. Luiz, um assunto hoje muito importante, com certeza, eu acho que esperado por todas as mulheres, né? Eu vou ter o prazer de conduzir um assunto esse, que é essa perda de peso, Luiz. É uma vida dura, né, rapaz? João, a perda de peso hoje, ela tem um interesse muito grande da população, né? Só que muitas vezes as pessoas pensam que perder o peso é de forma milagrosa, né? Muito preocupa a saúde ou os serviços de controle de vigilância. Muitas vezes aquelas propagandas, vamos tomar um chá que perde tantos pesos em tantos dias, que você emagrece, você vê propagandas em redes sociais ou na televisão, um antes e um depois, que muitas vezes a gente já sabe que não é real aquilo. Então, a perda de peso, ela é feita, claro, existe esse auxílio de medicamentos, ou dos medicamentos até fitoterápicos, que são um pouco mais light, né, e que podem ser prescritos com os profissionais, mas essa perda de peso, ela é gradual. A gente não consegue fazer essa perda de peso de um dia para o outro. E claro que também não existe nenhum tipo de medicamento milagroso, não existe nenhum tipo de planta milagrosa que faz que a pessoa vai perder esses pesos de um dia para o outro. Existem aí as atividades físicas, todo mundo tem restrição, ninguém vai conseguir perder peso sentado, claro, e olhando com a televisão e de um dia para o outro ficar totalmente em forma. Na verdade. Então essa muita preocupação, e a gente vê muitas propagandas enganosas em TV, redes sociais sobre esse tipo de produto. Então a gente vai estar explicando aqui alguns fitoterápicos, como usar esses tipos de fitoterápico, né? A gente não recomenda o uso de fitoterápicos sem nenhuma orientação de um profissional de saúde. Então a gente vai estar dando um toque aí em vários tipos de fitoterápico que tem hoje disponível. Luiz, e o que seria fitoterápicos? Fitoterápicos, João, são medicamentos que são produzidos através de plantas, né? Muitas vezes as pessoas falam, né? É planta, não faz mal. É planta, eu posso tomar. O chazinho que minha vizinha passou ali, serviu para ela. Isso é o que a gente mais ouve, né? Vai então servir para mim. Então, é o seguinte, você pode ver que carrega o termo medicamento fitoterápico. Então, ele é um medicamento. Como todo medicamento, o uso dele de forma errada, ele pode trazer problemas. Claro. Tá? O fato de ser planta não isenta isso de algum problema que a pessoa possa ter no futuro. A mesma coisa pode acontecer, por exemplo, com chás. Tá? Chás diuréticos em exagero pode trazer problemas também. Em estrutura muscular, problemas renais. Então também as pessoas têm que tomar um certo cuidado com esses tipos de chás. Tá? A gente vê muitas propagandas, perca peso em 2, 3 dias, algumas coisas. Essas percas de peso normalmente é por desidratação. São chás diuréticos extremamente compostos, que você vai ter muita perda de líquido. Claro, a perda do excesso é legal, mas a partir do momento que você começa a ter uma desidratação, isso já não é mais legal. Tá? A mesma coisa a gente tem nos laxantes. Alguns chás são laxantes. A gente pode alertar que uma desidratação por diarreia também ela pode te complicar e levar você a um serviço de atendimento médico pelo uso inadequado disso também. Tá? Cólicas, algumas pessoas sentem esses efeitos colaterais. Por isso que a orientação de um profissional de saúde em relação a esse tipo de produto, ela sempre vale para que a pessoa não possa ter, ao invés de um benefício, um malefício. Nós tivemos até, acho que na semana agora que passou, se você acompanha, eu não recordo o nome do atleta,
lutador que faleceu semana passada, no final de semana agora. Não sei se você acompanhou, ele foi perder peso, houve a desidratação esforçada e ele veio a óbito, foi sexta-feira, né? Então, eu vi que foi alguma coisa em relação à perda de peso, né? Porque eles têm que manter uma certa... Um padrão, né? Padrão para poder de categoria. Então, muitas vezes as pessoas fazem essa perda de peso como um não como um objetivo, como dizer uma palavra assim, elas ficam alucinadas com isso e fazem muitas vezes algumas coisas que não vão trazer benefício. Pelo contrário, né? A gente é um exemplo claro. Teve um exemplo em Belo Horizonte, o ano passado, foram usar um chá laxante, um usuário lá do serviço de saúde, ele veio a óbito também por diarreia excessiva e também devido ao uso inadequado. Luiz, e no caso desses usos dessas plantas, a pessoa ela deve procurar esse profissional da área da saúde ou, por exemplo, aquelas plantas da antiga, lá da minha avó, eu tenho na minha fazenda, o meu bisavô tomava. Como funciona essa questão? Confia, não confia? Ou é sempre bom estar procurando aí esse profissional da área da saúde? João, muitas vezes as pessoas já estão acostumadas a usar algum tipo de chá que provavelmente vão trazer poucos problemas, tá? Na questão do emagrecimento, normalmente o profissional de saúde, o farmacêutico, o nutricionista, o médico, ele faz uma combinação de plantas. Essa combinação que vai surtir efeito. Por exemplo, se a pessoa vai lá só tome um diurético, só chás diuréticos. Claro que num certo período de tempo, isso vai ajudar a eliminar toxinas, as outras coisas que tem no corpo. Só que a partir do momento que a pessoa começa a ter esse exagero de chá diuréticos, ela vai fazer o quê? Ela tem perda excessiva de água, pode vir a desidratação, pode vir ter perda de potássio, outras coisas, aí vai ter câimbras e outros problemas na estrutura muscular que também são os minerais que a gente precisa. Aí muitas vezes as pessoas também falam, não, tomam chás laxantes, ou tomam cápsulas de medicamentos laxantes. Isso também vai trazer problemas no futuro, problemas intestinais no futuro que pode vir a ter problemas mais complicados. Então, toda vez que for fazer um medicamento fitoterápico, ele tem que ter uma combinação desses medicamentos para que a pessoa tenha um objetivo legal e também não tenha nenhum tipo de problema de saúde que ele possa ocasionar, tá? Reafirmando, né? Se não fizer uma combinação certa, ou você não vai atingir o seu objetivo, tá? Ou você pode vir trazer algum tipo de problema. E também, né? Mesmo com toda a combinação, a pessoa, se não fizer aquilo que tem que fazer, que é uma dieta adequada ou uma atividade física, ele também não vai atingir o objetivo. E esse tipo de medicamento ele só tá para auxiliar. Ele não é milagroso ou nenhum tipo de promessa milagrosa que muita gente faz, não. Entendi. Uma questão importante, então, é mais aconselhável esse tratamento filoterápico ou com os remédios mais químicos? Porque eu sou leigo do assunto, não entendo muito, mas eu acho que essa questão de medicamentos químicos, às vezes, não é tão eficaz contra essa questão do filoterápicos. Pode ser, assim, ó. O fitoterápico ele é um tratamento um pouco mais prolongado. Ele vai durar mais um período um pouco maior. Só que tem uma perda um pouco mais tranquila e permanente. Muitas vezes, em casos de obesidade, outra coisa, ou ansiedades excessivas que as pessoas têm, elas necessitam de tratamentos com produtos um pouco mais fortes. No caso, medicamentos químicos mesmo. Aí o caso do profissional médico, né, ele vai fazer esse tipo de avaliação. E nessa avaliação ele vai determinar a combinação de medicamento. Hoje, tem feito com grandes resultados excelentes a combinação de produtos, de medicamentos químicos com medicamentos fitoterápicos. Ah, sim. Então, profissionais médicos já têm feito essa associação e têm resultados muito, muito satisfatórios, muito legais. Tá? E essa questão, Luiz, da ansiedade, né? Que geralmente eu acho que é o que mais acontece com quem quer esse tratamento, começa esse regime, realmente acho que dá aquela ansiedade, acaba ficando estressado. Esse tratamento filoterápico, ele ajuda também nessa questão da ansiedade? Sim, tem alguns fitoterápicos, né, que eles são destinados a esse tipo de tratamento, né? A gente tem o caso de hipérico, que é muito legal para esse tipo de coisa, mologum, melissa. Só que assim, eles vão estar auxiliando nessas ansiedades um pouco mais leves. O hipérico até é muito legal para quem tem uma ansiedade muito,
um pouco mais forte. Sim. Tá? Ele é um fitoterápico de excelente resultado, tá? E sim, eles auxiliam nessa questão da ansiedade. Aí muitas vezes, quando eles não estão para resolver isso, o profissional médico ele vai fazer avaliação pela continuação dele ou pelo um outro produto de mais força, né? No caso dos produtos químicos, né? Luiz, a Maria Rosa do bairro São Genaro tá perguntando pra gente que ela falou assim, às vezes pode ser uma orientação tá errada, ó. Que ela começou fazendo um tratamento com algumas plantas para o emagrecimento e acabou que ela começou a passar, foi mal do estômago. Aí ela ficou um longo tempo aí passando mal, né, com problemas no estômago. E ela queria perguntar para vocês, foi mal orientado, o que pode ter acontecido que acarretou essa dor no estômago dela com esse tratamento? Duas coisas, né? Uma, a gente tem que ver como que foi a dieta dela, né? Porque se você fica longos períodos sem alimentar, você pode vir a ter problemas estomacais, tá? Então, você pode, talvez não tenha sido nem o próprio medicamento. A planta, né? Se você, por exemplo, assim, o ideal é que você faça alimentações em períodos curtos, né, em quantidades menores. Então, se ela ficou um período muito longo sem alimentar, isso pode vir ter trazendo algum tipo de problema. Outro problema são os estimulantes. Por exemplo, cafeína, alguma coisa que pode colocar como no auxílio para poder que a pessoa acelere um pouco o organismo. Então, eles são um pouquinho irritativos e pode trazer esses problemas de dor de estômago. Mas, normalmente, essas dores de estômago elas são ocasionadas pelo mau uso ou pela a pessoa ficar longos períodos sem alimentar. A gente tem que alertar que, assim, por exemplo, assim, as dietas devem ser feitas com orientação, principalmente do nutricionista, para que sejam feitas de forma correta, tá? Se uma pessoa fica, às vezes a gente vê, não jantei e fui só almoçar, são quase 12 horas de intervalo sem nenhum tipo de refeição, tá? Então isso vai trazer problema estomacal. Talvez nem tenha sido o medicamento, até o próprio hábito do dia a dia da pessoa pode provocar esse tipo de problema. Entendi. Luiz, mais uma perguntinha, que a Maria Helena, Maria Helena da Vila Helena, ela quer saber de você o seguinte também, ela começou um tratamento também com plantas, também falou que ouviu por amigas. Ela começou o tratamento, com as amigas elas deu certo, mas com ela foi mais fome. Ela acompanhou uma dieta corretamente, mas acabou que ela foi com mais fome e aí que ela acabou se alimentando ainda mais. O que ela pode ter feito de errado? Olha, nem sempre uma combinação de plantas para uma pessoa pode dar certo para uma combinação de plantas para outra pessoa. Por exemplo, se ela é uma pessoa um pouco ansiosa e a amiga dela estiver usando, por exemplo, estimulantes, a ansiedade dela vai aumentar. Aí quando a ansiedade aumenta, ela pode vir a ingerir um pouco mais de alimento, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado, assim, cada pessoa tem um tipo de combinação. Então, talvez a combinação da amiga dela tenha algum tipo de estimulante, alguma coisa, e ela seja uma pessoa ansiosa. Então, isso pode provocar esse tipo de reação. A pessoa acaba sentindo mais fome porque aumentou a ansiedade. E muitas vezes, assim, como é um tratamento fitoterápico, tanto que tratamento químico, ele talvez não se adeque. Então, a pessoa deve fazer alguma troca de combinação para que possa ter um resultado legal e atingir o objetivo que ela queira. Legal. Luiz, vou por um rápido intervalo agora. Eu gostaria que você acompanhasse também aqui, que daqui a pouquinho tem algumas questões, até minhas também, para tirar algumas dúvidas, né? Nós que estamos preocupados, como eu disse, eu sou um que preocupo muito com a minha dieta, se caminhada é legal, não é? E às vezes a questão da barriga também, perca de barriga, se é alguma planta. Agora são 8 horas e 23 minutinhos, eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouquinho eu volto com o Luiz Alberto, da farmácia Ana Terra, junto com a gente, aqui no Momento Saúde, um assunto interessantíssimo, a perda de peso. A gente volta já já. Programa Bom Dia Família. Bom Dia Família. De volta no nosso Bom Dia Família, aqui no nosso Momento Saúde, recebendo aqui o Luiz Alberto, lá da farmácia Ana Terra, né? Farmácia Ana Terra junto com a gente aqui no Momento Saúde e, claro, um assunto interessante que é o perda de peso. Momento Saúde. Momento Saúde. Luiz, como conversamos já no bloco anterior, né? Então há esse tratamento então filoterápico, né, que é realizado com plantas, mas como você mesmo ressaltou e vale a pena ressaltar novamente, não adianta também só tomar o chá, procurar lá o profissional da saúde, se a pessoa não se autoajudar, né? Isso, João. A gente tem muitas vezes, né, as pessoas chegam lá depois, que não teve resultado, alguma coisa assim, ou coisa parecida.
Aí a gente sempre faz algumas entrevistas, né? Algumas vezes a gente consegue, driblando, assim, a gente acaba descobrindo que as pessoas Identificar, né, o erro. acabam não colaborando. Outra coisa interessante sobre também ficar muito tempo sem alimentar é que quando a gente deixa de fazer refeições por períodos muito longos, além desses problemas estomacais, como o ouvinte relatou agora há pouco, Sim. O nosso corpo também ele começa a ficar lento, tá? Ele tende a economizar energia para que suprir aquela ausência de alimentação. Então, quando a gente começa a fazer esse tipo de coisa, com o tempo de ficar muito sem se alimentar, o corpo também fica lento. O corpo ficando lento, a atividade de queima ou de perda energética também vai ficar lenta, porque o corpo ele é tão inteligente que ele vai suprir isso de uma certa forma. Sim. Então o gasto calórico também vai diminuir. Então a gente acaba deixando o nosso corpo um pouco preguiçoso. Então por isso que é legal fazer a alimentação em quantidades menores e em períodos curtos de tempo. Além de prevenir esses problemas estomacais. E questão do horário, é importante seguir um horário para alimentação? Sim, meio-dia? Legal, meio-dia. E fazer todas as refeições do dia. Por exemplo, uma das refeições mais importantes que a gente tem é o café da manhã e muita gente acaba isentando dela, né? Abre mão do café da manhã, que é uma das refeições mais importantes que a gente tem. Então, como eu tinha dado o exemplo para você, né? A gente fica 8 horas de sono mais ou menos, de 6 a 8 horas de sono. E você vai almoçar só daqui mais umas 5 horas. 5 horas, né? Você vai ficar 13 horas sem fazer nenhum tipo de refeição. É muito ruim pro seu corpo. Isso Então, isso que é legal fazer. Por isso que tem as refeições, todas as refeições, nos horários legais. Luiz, agora a questão, até eu te perguntar pra você, eu acho, não sei se ou difícil, a questão da perda da barriga. Ou isso não, só uma academia, só um exercício físico mesmo? A atividade aeróbica, para esse fim, é indispensável. Não existe nada que saia queimando de forma assim legal sem fazer um tipo de atividade aeróbica. Então, é uma das maiores lutas, principalmente de homens que tem aquela barriguinha, né? Mas a ausência da atividade aeróbica ou atividade física, sem ela não tem sucesso, não tem como você fazer. Para finalizar aqui o nosso bate-papo, há alguma planta que você pode indicar ou não? Seria sempre bom, antes de qualquer tratamento filantrópico, que o paciente procurasse um profissional da saúde? Ou não há aquela planta que... Não, ela não... A indicação... Existem várias plantas, né, para indicações diferentes. Claro que a entrevista, a conversa com o farmacêutico, nutricionista ou com o médico, ela é fundamental. Sim. Tá? Para quê? Porque a pessoa, para que todo profissional de saúde avalie a rotina da pessoa, tá? Fazer uma indicação, a gente pode assistir, hoje no mercado tem pomegranate, colbo, as folhas. Existem vários tipos de medicamentos novos, fitoterápicos no mercado, mas a conversa, a entrevista, os hábitos, você tem que falar com o profissional de saúde é fundamental para que ele possa fazer aquela combinação de forma que seja mais legal para a pessoa daquela forma. Para não acontecer, por exemplo, com a outra ouvinte, né, que pegou uma forma da amiga e acabou não dando aquele resultado que a pessoa espera. Verdade. Tá? É claro que, como todo medicamento, pode haver reações inesperadas, que a gente fala são reações adversas, né? E não tem também um resultado. Mas por isso que a entrevista com o profissional de saúde, a conversa com o profissional de saúde, ela é fundamental para que a pessoa possa evitar algum tipo de contratempo. Então é mais aconselhável que a pessoa vá até um profissional de saúde, Isso, né? É mais aconselhável procurar, conversar com o profissional de saúde para fazer uma avaliação. Isso porque algumas plantas também podem alterar a pressão, quem tem problema de pressão, quem tem problemas com diabetes, algumas plantas podem alterar esse nível também de glicose. Então a coisa não é tão inofensiva como todo mundo acha, não. Luiz, uma coisa interessante também, não foi minha vizinha que falou, mas eu li na internet. A internet é como se fosse uma vizinha também, né? Não vale a pena também você seguir, né? E a vizinha maldita essa, viu? O Dr. Google é um dos principais problemas que a gente tem no dia a dia dos profissionais de saúde. E quanto a gente segue pela internet, né, Luiz? É isso que mais preocupa a gente. São aquelas promessas que a gente vê, principalmente em redes sociais, ou em sites, promessas lá de milagrosas. Você compra 5 potes lá, você paga o preço de vem 5, 6 potes, que aquilo faz isso, faz aquilo. E nada. Mostra umas fotinhas lá, um antes e depois.
Oh, meu Deus. Luiz, mas ó, quero agradecer você pela companhia mais uma vez. Foi uma satisfação imensa falar com você de um assunto tão importante como esse. E eu acho que nossos ouvintes aproveitou bastante e aprendeu sobre a filotropia. Fitoterápico. Fisioterápicos. Isso. Eu que agradeço, João, mais uma vez estar aqui, né? Pra gente poder estar ajudando, dando orientação. E a gente tá lá à disposição na farmácia pra qualquer hora dar uma passadinha lá, trocar uma ideia, a gente tá à disposição. O que quiser falar com você na farmácia, só entrar em contato lá na Farmácia na Terra, procurar você, né? Isso. Aí pode passar lá, né? Eu fico na Avenida Ângela Fiore, a Ana Cláudia fica lá na Ana Cláudia e a Inamar fica lá na Pimenta de Pádua? Na Pimenta de Pádua. E a gente está à disposição para qualquer hora lá poder atender. Luiz, muito obrigado pela visita, sucesso para vocês e obrigado por um assunto tão importante ter tratado comigo. É isso, João, a gente que agradece a oportunidade. Tá aí o Luiz falando com a gente no Momento Saúde da Farmácia na Terra. Já sabe, quer emagrecer, quer fazer um tratamento legal? Vá até a Farmácia na Terra, procure o Luiz ali na Ângelo Calafiore ou então a Ana Cláudia lá na Pimenta de Pádua. Aí sim você faz um tratamento com toda eficácia e outra coisa, né? Sem risco de passar mal do estômago e nem dar mais fome, viu, gente? São 8h36 minutinhos. Esse foi o nosso Momento Saúde. Você ouviu na Rádio da Família. Momento Saúde. Momento Saúde. Um programa com a responsabilidade social da Farmácia Ana Terra. Da Farmácia